No vídeo de hoje eu vim te mostrar 3 empresas que pagam dividendos mensalmente, ou seja, se você investir em alguma dessas empresas, você pode receber dividendos, né, fração desse lucro mensalmente todos os meses direto na conta da sua corretora. Eu sou Robson Andrade e seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. E se você ainda não é inscrito no canal, já peço que você deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos ou deixe aí a sua opinião a respeito das empresas que eu vou falar um pouco adiante. E quando falamos sobre empresas e sobre dividendos, se você ainda não conhece um pouco do mercado financeiro, claro, se você já tem um certo conhecimento, você sabe que as empresas não possuem a mesma obrigatoriedade que, por exemplo, fundos imobiliários possuem de distribuir lucros. Quando você investe em fundos imobiliários, se você já tem na sua carteira, você já percebeu que mensalmente cai dividendos na sua conta da sua corretora. As ações é um pouco diferente, isso é definido de empresa para empresa, e depende de várias situações, né? Geralmente algumas empresas pagam dividendos mensais, como é o caso das que eu vou mostrar para vocês, outras pagam trimestralmente, outras anualmente e assim sucessivamente. E existem empresas que não pagam dividendos, que consequentemente utilizam do seu lucro para investir totalmente na empresa e assim aumentar o seu tamanho, né? Aumentar o crescimento da empresa e não fazendo distribuição de lucro. Isso é algo escolhido ali pela própria estratégia da empresa. Não existe uma obrigatoriedade de dividir esses lucros, como o caso de fundos imobiliários, onde existe aquela questão, né, de distribuir pelo menos 95% do seu caixa e consequentemente é uma regra específica desse segmento. Porém, existem empresas que mesmo que não pagam um dividendo tão estratosférico assim, tão alto, pagam dividendos mensais. Eu vou mostrar um pouco delas para vocês agora e vou falar até na minha opinião qual que seria interessante para investir se eu fosse investir em algumas delas, em alguma dessas 3 opções. Na minha opinião, qual que seria a mais interessante, né? E aí, consequentemente, você deixa a sua opinião também aí abaixo a respeito dessas empresas. Mas vamos lá. Eu vou começar falando sobre a nossa primeira empresa, uma empresa do setor bancário, e vai ter algo comum entre essas empresas que eu vou citar, consequentemente você vai perceber ao longo do vídeo. Mas falando já sobre a nossa primeira empresa que paga dividendo mensalmente, temos aqui o Banco Bradesco, uma empresa do setor bancário. O Banco Bradesco, do código de negociação BBDC4, custa R$ 16,29 uma ação. A partir do momento que você comprou uma ação do Banco do Bradesco, você vai receber o dividendo mensal no próximo mês. Os últimos dividendos que o Banco Bradesco pagou foi um equivalente a 6,3% nos últimos 12 meses. Um dividendo até baixo, né, se comparado com outras diversas empresas aí que pagam dividendos 2, 3 vezes maior que isso. Porém, claro, tem outra questão. Quando você investe em empresas, você pode levar em consideração, que é exatamente esta valorização que acontece das suas ações. Imagine que você compra essas ações aqui a R$16 hoje, daqui a 24 meses ela se valorize mais, né, 20%, ou pode chegar até se valorizar mais que isso, dependendo do que ocorra futuramente. Então, o preço que você pagou de R$16 em uma ação hoje, daqui a um determinado tempo vai valer R$20. E aí você também tem um lucro pela valorização dessas ações. É outra forma de você ganhar dinheiro com ações, é através da valorização dessas ações, né? Do preço dessas ações. Comprar a um preço barato, consequentemente você pode vender ou continuar com essas ações em carteira, porém o seu patrimônio aumentando de valor relativamente pela valorização das ações. E mais os dividendos que você pode utilizar para reinvestir ou até mesmo para fazer outra coisa, né? Dependendo do tamanho do seu patrimônio alocado nessas ações. E o Banco do Bradesco paga dividendos mensalmente. A questão da valorização se valorizou 12,27% nos últimos 12 meses, valorizou bastante, né? Existem outras empresas também que se valorizou muito. Vou falar um pouco aqui sobre o seu preço. Hoje o preço, o PVP, que é o indicador de preço, se a ação está cara ou barata. Hoje o indicador de preço, se a ação está barata ou cara, no caso o PVP aqui do Bradesco é de 1,04, ainda está um PVP até baixo, né, se comparado com outras empresas também negociadas em bolsa. O PVP de 1,04 mostra que a ação está pouquíssimo ainda valorizada em relação ao seu valor patrimonial. E ainda tem um certo desconto, né? O PL é de 12,54. O PL é um indicador que traz ali uma previsão de retorno, do tempo estimado de retorno do seu investimento. No caso aqui, investir R$16 em uma ação do Banco do Bradesco. Eu vou levar o equivalente aqui a 12,5 anos para ter o retorno de acordo com esses dividendos pagos aqui em média pelo banco. Então esse basicamente que o indicador PL traz para você. Quanto menor o PL for,
consequentemente, menos tempo eu levo, na teoria, para receber o meu dinheiro de volta, o meu investimento total devolvido para mim, né? 100% do meu investimento retornado. E um PL também, claro, muito baixo, demais também pode ser uma empresa um pouco arriscada. Então acredito que a melhor forma de medir um PL é sempre um PL ali próximo, claro, consequentemente, não precisa estar exageradamente baixo, né? Ou negativo. Isso vai muito de setor para setor. Mas um PL aceitável para mim é um PL de no máximo 10. Eu gosto desse número 10 porque ele traz aí uma média de 10% anualmente, né? Pegamos 10 anos e dividimos ele em 10 partes. Na teoria seria 100% do valor investido e 10% de retorno em média anualmente. Isso considerando o preço da ação, a valorização e consequentemente os dividendos também. Então o PL aqui é um pouquinho mais elevado, mas também não é nada muito, né, estratosférico. Para um segmento como o bancário, até que ainda está aceitável um PL de 12,5. A margem líquida do banco é de 6,18% e, consequentemente, vou olhar um pouco aqui a respeito do histórico, né, do crescimento das receitas. O banco vem aumentando as suas receitas nos últimos 10 anos. Teve uma pequena influência aqui da pandemia, no caso de 2020, isso não foi só o Bradesco, foi todos os bancos, mas um aumento aqui já relativamente mais significativo em 2022. O geral, né, os resultados gerais aí do ano de 2023 ainda vão ser fechados e divulgados aí provavelmente no primeiro semestre de 2024 e consequentemente o banco ainda está se recuperando de alguns momentos um pouco mais complicados que ele passou. E é um banco consequentemente também seguro, né? É o quarto maior ou segundo maior banco privado negociado em bolsa de valor aqui no Brasil. Primeiro temos o Itaú, que é o primeiro banco privado de mais valor de mercado, 245 bilhões, se eu não me engano, em valor de mercado, e o Banco do Bradesco com 144, 45 bilhões também em valor de mercado. O Itaú é quem reina ali em questão de valor e de tamanho, né? O Itaú é o primeiro, segundo vem o Banco Bradesco. E tem outros diversos bancos também. Aqui nós podemos ver um pouco do histórico dos dividendos, né? Mensalmente, tem a data do mês, né? Podemos ver aqui desde o primeiro mês de fevereiro até o último aqui, já tem até divulgação do mês 12 no caso, tem o juros sobre capital próprio divulgado e o valor que vai ser pago por cada ação. Consequentemente, o Bradesco não paga tantos dividendos assim, né? Mas faz essa periodicidade e paga mensalmente um pouquinho ali desse dividendo diluído durante todo o ano. Então todo mês vai pingar alguns centavos ali ou uma quantidade até interessante, dependendo do quanto você tem de ações desse banco. Outro banco, outra empresa que também paga dividendos mensais é o Banco Itaú, que é consequentemente o maior banco, como eu já havia falado anteriormente, o maior banco privado do banco negociado aqui, não só na Bolsa de Valores, mas um dos maiores também na América do Sul, de uma forma geral. E o Banco Itaú também paga dividendos mensais. O preço do Banco Itaú é um pouco mais elevado do que o do Itaú, do que o do Bradesco, consequentemente, né? Ali você paga um pouco assim, aí é próximo de R$16,50, aqui você já paga 31,42 centavos, pelo menos na cotação atual. E os dividendos ainda são um pouco mais baixos até do que o próprio Bradesco paga. O Banco Bradesco pagou 6,5. Aqui no Itaú você tem um dividendo um pouco mais reduzido ainda, 4,77% nos últimos 12 meses. Mais uma valorização aqui também bem significativa de 23,31% nos últimos 12 meses. Vamos olhar um pouco sobre o seu PVP também. O PVP aqui do Banco Itaú é uma empresa muito bem consolidada, uma das empresas mais confiáveis negociadas em bolsa de valor Itaú, pelo seu tamanho, pela sua consolidação, né? Em relação ao PVP, o PVP hoje do Itaú é de 1,6, é um PVP relativamente alto, então por mais que ele pague dividendos mensais, eu aguardaria um momento melhor para comprar ele com seu PVP mais baixo, né? Ou seja, a ação com desconto. Não compraria com esse PVP neste valor, porém o PL também é interessante. O PL 9,6 é um PL bom, né? Tá dentro daquela margem que para mim, consequentemente, é interessante, um PL de até 10. Então PL ok. Em relação ao PVP, eu aguardaria um preço melhor, mais interessante para ser comprado. A margem líquida aqui do Itaú é um pouco mais interessante do que a do Bradesco, 8,3% de margem líquida. A margem líquida é o lucro líquido ali, antes, é claro, dos impostos, né? Dos impostos sobre lucro, consequentemente, para depois sim chegar ao lucro líquido que vai ser distribuído aí por ação para os seus investidores. Mas é uma empresa também muito bem consolidada, muito confiável e paga dividendos mensais, né? Podemos ver aqui também a divulgação pela Datacom. Mensalmente é pago todos os meses uma pequena fração aqui de dividendo, da mesma forma que o Bradesco também paga. E por último, o banco Banestes. E aí vem uma coisa curiosa, né? Falei de três bancos que divulgam e distribuem seus dividendos mensalmente. Mas vamos falar um pouco melhor sobre isso já já. Falar primeiro sobre o preço do Banestes. Teoricamente o mais barato em relação ao seu valor, né? 8,69
você compra uma ação de Banestes. E os dividendos que o Banestes pagou nos últimos, consequentemente, 12 meses foi de 7,25%. O maior dividendo pago mensalmente, né, acumuladamente em 12 meses, por enquanto é do Banestes. O Banestes é o que paga mais dividendo. E a valorização aqui realmente foi bem surpreendente nos últimos 12 meses. Quase a metade do preço ele teve, né, de aumento. Custava um ano atrás praticamente R$ 4,00 e agora custa R$ 8,69. E ainda tem espaço para aumentar ainda mais ainda de valor, para crescer mais ainda e você ganhar com esta valorização da ação, né? Então imagine que o seu capital teria dobrado de valor só pela valorização da ação e não precisando nem contar com dividendo. Pegando a soma dos dois, né, dividendo mais valorização, é um retorno aí surpreendentemente acima de 50% de retorno que você teria em um investimento numa ação desse tipo. E consequentemente eu acho bem surpreendente que tenha acontecido isso em apenas 12 meses. É uma ação bem interessante para analisar e consequentemente investir para receber dividendos mensais. Outra coisa que eu também gosto a respeito do Banestes é o seu PL, né? PL mais baixo aqui em relação às empresas, ou seja, menos tempo para receber o retorno do investimento. E consequentemente você vai perceber que geralmente empresas que têm um dividendo mais elevado, o seu PL é um pouco mais baixo, porque tem aquela relação, né? Prazo, retorno por ação que eu estou investindo, consequentemente quanto maior o dividendo, maior o retorno que eu tenho de dividendos sobre uma ação, consequentemente o tempo vai sendo reduzido de acordo com esses dividendos, que é o que acontece com o Banestes. O PVP aqui do Banestes é de 1,3, é um PVP também um pouquinho mais acima da média do que consequentemente o próprio Banco Bradesco, mas é um PVP aceitável também. Porém é o banco que tem a menor margem líquida, né? Temos ali 6,8 do Bradesco, praticamente 8,6 do Itaú, e a menor margem líquida aqui, a menor margem antes dos lucros, dos impostos sobre lucro, é do Banco Banestes. Consequentemente, o Banestes também tem um valor de mercado muito, mas muito inferior aos dois Big ali, né? Que são Big Itaú, consequentemente, o Bradesco também. Mas é uma ação interessante e pode ser uma opção também para você receber dividendos mensais, né? É uma ação que, consequentemente, na minha visão, talvez tenha mais espaço para crescimento, um banco que tenha mais espaço para crescer, do que os outros dois, né, que traz mais segurança do que talvez uma previsibilidade de crescimento. Eu até peguei um breve comparativo aqui sobre as três empresas que pagam dividendos mensais para nós olharmos algumas informações. Primeira coisa, a rentabilidade. Qual empresa trouxe mais rentabilidade nos últimos 2 anos para quem investiu, né? Ou se supostamente você tivesse investido há 2 anos atrás. E aqui, consequentemente, a predominância é do Banestes. O Banestes teve uma rentabilidade acumulada de 122% nos últimos 2 anos. Seguido ali do Banco Itaú e, consequentemente, em último lugar temos o Banco Bradesco. O Banco Bradesco vem enfrentando um momento, assim, digamos, não tão favorável para o banco nos últimos 2 anos e isso aqui é o reflexo disso, né? O retorno um pouco mais inferior e o resultado também mais tímido e relacionado aí comparado a outros bancos, o retorno bem menor. Em questão de rentabilidade, o Banestes fica à frente dos dois, né? Nesse momento aqui temos aquela noção de que o tamanho em si não é tudo quando se busca resultados e retorno. Quando eu falo no lado investidor, né? Não do lado dono da empresa, do lado administrador, mas do lado investidor. Se eu estou investindo em uma empresa, consequentemente eu quero retorno. Eu quero ter resultados ao longo do tempo. E para o investidor aqui, quem trouxe mais retorno, mais rentabilidade, foi o Banestes. E aí, ficaria o primeiro ponto para o Banestes, né? Tem até uma pequena projeção aqui de quanto que você teria se investisse R$1.000 nos últimos 2 anos em ambas as empresas. O resultado negativo aqui de investimento seria do Banco do Bradesco, que R$1.000 teria virado 995, e já que, surpreendentemente, R$1.000 teria virado 2.227 no Banco Banestes, seguido de R$1.500 aproximadamente do Banco Itaú. Então, em primeiro lugar, Banestes em questão de rentabilidade. Sobre o crescimento das receitas, né? A evolução das receitas nos últimos 10 anos. Podemos ver aqui que o Banco Itaú é quem predomina praticamente nesse requisito. Seguido aqui do Banco Banestes, que começou a ter um crescimento até superior ao do Itaú e agora basicamente os dois têm um equilíbrio ali no crescimento das receitas. E mais uma vez vemos aqui o Banco Bradesco lá embaixo de novo pelas questões que o banco vem enfrentando, né? Felizmente o banco não passa uma das melhores situações. E aqui é a evolução do lucro. Qual banco teve mais crescimento do lucro, né? Se eu quero receber dividendo e eu vou receber através das ações, quanto mais crescimento de lucros a empresa possui, teoricamente eu posso chegar a receber mais lucro também. E mais uma vez, a predominância aqui foi do Banco Banestes,
que teve um retorno aqui acumulado de 157,22%, ou um crescimento nos lucros, né, nos últimos 10 anos de 157% em relação aos outros bancos, que teve ali o Bradesco uma queda de 10% dos seus lucros e o Itaú cresceu aí praticamente 49,6% dos seus lucros nos últimos 10 anos também. O Itaú mostrando por que ele é o primeiro em vários aspectos, né? Aqui tem um breve comparativo sobre alguns indicadores. Primeiro, o PVP, né, ou o indicador PL, questão do retorno. O menor prazo de retorno em relação ao PL, consequentemente, é a do Banestes, como eu já havia mostrado para vocês. A ação que está mais barata hoje é o Banco Bradesco, até pela questão, né, da crise que o banco vem sofrendo. Isso gera um certo desinteresse de alguns investidores e talvez uma oportunidade para outros. E pode ser o seu caso também, né? A questão do dividendo, o maior dividendo, consequentemente, é do Banco Banestes. E claro, a maioria dos indicadores em relação ao EBITDA também, podemos ver que a maior parte aqui quem ganha é o Banestes. E também outra coisa, né? Margem líquida. A margem líquida já é o Banco Itaú quem fica campeão em primeiro lugar em relação à margem líquida. E tem vários outros indicadores interessantes também, como por exemplo o ROI e o ROA, né? Ou ROIC, que são indicadores de retorno sobre o investimento e principalmente para o setor financeiro são indicadores interessantes de se analisar. Aqui temos, consequentemente, como campeão nesses três indicadores, ROI, o ROA e o ROIC, o Banco Itaú. E aí eu te pergunto, qual seria o melhor banco para investir e, claro, receber dividendos mensais? Qual dessas três empresas? Eu diria que depende de dois aspectos diferentes da mesma coisa. Primeiro, que sentido? Eu quero segurança, a minha prioridade é a segurança e talvez não dividendos, não esteja preocupado com tanto espaço para crescer. Eu iria, consequentemente, investir no Itaú, porque é o primeiro banco privado, o maior banco privado hoje no mercado financeiro. E aí, consequentemente, a minha prioridade seria a segurança, né? Buscar uma empresa consolidada. Agora, eu sou um investidor que quero, consequentemente, buscar mais crescimento, mais margem e espaço para crescimento, talvez. Então, eu busco o Banco Banestes, que paga até mais dividendo e, na minha opinião, talvez tenha muito mais espaço para crescer do que o próprio Bradesco e o próprio Itaú, né? Que são os bancos ali, os dois primeiros bancos ali que estão à frente do setor bancário. E aí entra aquela questão, para você, qual seria o mais interessante? Visar na segurança e o dividendo, o menor dividendo entre os três, ou consequentemente receber mais dividendos e consequentemente estar mais exposto ali, até um pouco mais de risco, mas consequentemente tendo um retorno maior. Deixa aí a sua opinião a respeito. Eu estou curioso para saber o que você como investidor fazeria, né, ou faria consequentemente neste momento aí, em relação a essas empresas. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.